Caladium, essa plantinha aqui com uma variedade incrível de tamanho e cores, para você que gosta de colecionar, é uma excelente plantinha. Aqui eu vou trazer para vocês dicas de cultivo, como reproduzir, melhor substrato, rega, adubação. Vem comigo para mais esse vídeo, meu nome é Camila, você está no meu canal. Sejam todos muito bem-vindos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, por favor, e deixe seu like caso você goste deste conteúdo. Beijo, vem comigo. Vou mostrar para vocês aqui, não vai aparecer meu rosto, tá? Vou tentar mostrar para vocês como que eu faço. Eu vou colocar aqui um suporte para não fazer muita sujeira. Pode ser um pratinho, um vasinho, pode ser uma manta. Eu vou pegar aqui, ó, o caládio, o vasinho, vou apertar. Percebam que essa plantinha aqui, ela já tá muito grande para esse vasinho, tá? E é por isso exatamente que ela está esticada. A gente chama de estiolada, né? Ela tá se esticando demais em busca de luz. Percebo que essa parte aqui é onde está recebendo menos iluminação, tá? E aqui é onde ela está recebendo mais, então ela está se jogando em busca da iluminação. E também ela está com pouco espaço para crescer aqui, tá? Então ela está meio molinha aqui. Caládia é uma planta que gosta de um substrato bem soltinho. Olha, percebam aqui como que está toda enraizada. Ela não tinha mais espaço para crescer. Eu posso simplesmente pegar essa planta do jeito que está aqui e colocar num outro vasinho. A propósito, fica muito gracioso se a gente colocar aqui, ó, nesses que ficam penduradinhos. Poderia fazer isso, olha aqui. Vejam como que ficaria. Colocar num lugar onde ela recebesse bastante luz e, ó, já estaria pronto. A gente preencheria aqui com o substrato bem soltinho e pronto, já estaria lindo. Mas eu não vou fazer desse jeito, tá bom? Eu vou mexer nessa mudinha. Esse substrato aqui, ele tá muito molhado para um caládio, porque o caládio é uma planta que tem uma batatinha. Ó, eu vou tirando aqui devagar para não quebrar as raízes. Tá? Já fazendo um processo que tem que ser feito lentamente, com cuidado, porque eu quero mostrar para vocês como ela é aqui por dentro, tá? Retirei o substrato, que estava bem encharcado, por sinal. Caládio, ela não gosta de ficar muito molhada, gente. Não é uma planta que gosta de muita umidade, não. Então, a gente pode e deve molhar as folhas dela, deixar o substrato bem soltinho. E aqui, ó, eu não sei se eu vou conseguir mostrar bem pra vocês, mas ela tem uma batatinha aqui dentro. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar essa batatinha, tá? Eu vou dividir essa muda aqui, tá? Cortando a batatinha. Como que a gente faz isso? Não tá dando pra ver aqui dentro? Eu vou lavar pra ver se eu consigo mostrar bem pra vocês aqui a batatinha. Fazer um pouquinho de sujeira, tá? Mas é em prol de mostrar a vocês como que é por debaixo do substrato, entender as características dela. Olha aqui como ela é, tá vendo? Às vezes num vaso só tem várias batatinhas dessa. Aqui para fazer a propagação a gente corta a batatinha e passa a canela, ou simplesmente aquilo, coloca num vaso maior. Aqui eu quero propagar, quero aumentar a quantidade, então eu vou fazer o corte. Espera aí que eu vou mostrar para vocês como fazer. Caládio é original das florestas tropicais. Então ela vai muito bem aqui no Brasil. Ela se deu muito bem. E é uma plantinha que tem dormência, gente. Então ela adormece, né? As folhas dela caem. Então a gente acha que ela morreu, mas ela não morreu. Pega uma faquinha limpinha. É importante que seja um material utilizado somente para jardinagem, tá, gente? Porque
essa é uma planta tóxica, então, se você vai usar uma faquinha como eu e não um estilete, que seja apenas da jardinagem, não vai usar isso na sua cozinha, porque às vezes você pode se distrair, não lavar direito, ou uma criança mexer. Então é uma dica também, você que tem animais de estimação que mexe no vasinho, ou criança que mexe nas suas plantas, coloque no alto. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu venho fazendo a divisão aqui, tá? Divido bem e faço o corte, tá? Espera aí que eu vou pausar para mostrar melhor para vocês. Dividi, vem aqui, ó, e faço o corte. Onde eu cortei, gente, eu passo canela e deixo descansar por 2 dias aí. Se for dia mais fresco, né? Se estiver chovendo. Se for um dia quente, pode ser por um dia só, tá? Ela vai dar uma murchada nas folhas, mas nada demais. Minha mão tá suja aqui, mas faça com a mão limpinha, tá bom? Ó, faço isso aqui, ó. Pego aqui, passo canela, eu boto a canela no pratinho e depois venho onde foi o corte e passo a canela e deixo com a parte pra cima assim. Faço nessa e faço nas outras partes também, tá bom? Ó, aqui também ficou a marca do corte. Aqui eu vou fazer mais cortes aqui, tá bom? Então depois eu passo a canela. E quantos cortes dá para fazer aqui. Se você quer um vaso bem cheio, eu indico a vocês colocar aí umas 3, 4 mudinhas dessa aqui, bem distante uma da outra, para que elas tenham espaço de crescer e vai ficar bem linda. Ela cresce bem e fica a coisa mais linda. Ela gosta de um ambiente bem arejado, bem iluminado, um substrato bem soltinho. Gosta de ser molhada nas folhas, tá? Não gosta de excesso de água, como a maioria das plantas, mas essa aqui tendo um cuidado especial, porque ela tem essa batatinha aí que vai reter água e que ajuda no período de seca. Então, se o seu caládio perdeu as folhas, lembre-se de ir lá no substrato, cavucar o substrato e se você achar a batatinha, retira da terra, espera ela iniciar a brotação e aí depois você coloca de volta na terra. Compreendido? Agora vamos ao plantio dela. Agora que a gente já compreendeu como que é a estrutura da planta e como que ela, o tipo de ambiente que ela gosta, que é um ambiente bem iluminado, um lugar quente, ela gosta de calor e bastante umidade, tá? Isso é diferente de substrato molhado que a gente já viu. Agora a gente vai aprender a preparar o substrato. Pega aí uma vasilha qualquer e aí você vai pegar o substrato que você tiver aí. Se você tiver já terra preta, ótimo. Se você não tiver terra preta, pode ser a terra de jardim que você tiver aí. Aí você vai fazer uma mistura. Eu aqui gosto de fazer a mesma medida de terra preta, de substrato, a medida de casca de arroz carbonizado, ou então, esse material aqui, ó, que é bem soltinho, tá? O barulhinho dele. Ou então, você pode usar casca de pinos também. Casca de pinos bem pequenininho, bem trituradinho, não é aquele grandão não, tá? Pequenininho também. Ou você pode usar os dois, tá? Você pode também colocar metade de casca de pino, metade de casca de arroz carbonizado. Pode ser areia também. Ó, vamos usar os dois para poder exemplificar, tá? Mas você pode usar um ou outro, ou pode usar a terra. O importante é ter um material aqui para deixar a terra ainda mais soltinha, tá? Usei uma medida e agora eu vou colocar uma medida de substrato já preparado, tá? Aquele substrato bem soltinho também. Eu misturo um pouco mais porque essa terra, ela precisa ser uma terra que não compacta, tá? Eu preciso apertar a terra aqui e ela não formar bolinhos, tá? Se ela formar bolinhos, a chance dela ir
compactando ao longo do tempo muito grande. Então, às vezes a gente pega o substrato, aparenta estar soltinho, mas à medida que a gente vai regando, ele vai se compactando. Então, você pode botar areia de construção, ou pode colocar um desses daí, tá? Então, fiz essa mistura, um substrato bem aerado, bem soltinho. Eu vou fazer agora o plantio das minhas mudinhas. Bem, gente, substrato pronto, a gente vai escolher o vaso. A dica é, nunca coloque um vaso grande demais. Esse caladium aqui é um mini, é um pequenininho. Vocês viram que a batatinha é bem pequena. Então, se eu colocar num vaso muito grande, ele vai reter líquido, reter bastante água. E as chances de apodrecimento é grande. Então, se você tem um vasinho desse aqui, você não vai do nada colocar num vaso grandão, né? Então, olha só, esse aqui é grande, porém vai dar no máximo um desse aqui, 1,5, no máximo 1,5 desse aqui, olha só. Vendo? Vai aumentar a quantidade, mas não tanto, não é tão mais alto. E eu posso também colocar uma camada de drenagem. Eu aconselho colocar sempre a drenagem. Quando a plantinha, essa plantinha que tem batatinha, para você não arriscar e não perder a sua plantinha. Eu coloco minha camada de drenagem. A drenagem pode ser argila expandida, que são essas bolinhas aqui. Pode ser isopor picadinho. Pode ser também brita. Lembrando que se você for usar um vaso plástico e você colocar a brita, ele vai pesar um pouquinho. Então, se atente a isso, ao peso, que tipo de material que você está usando. Então, onde você vai colocar? Você vai colocar pendurado, você vai colocar no chão? Então, isso vai interferir no peso que você vai querer para esse vaso. Como eu vou colocar aqui no pallet, então eu quero um material mais leve. Agora sim que eu já coloquei a camada de drenagem, coloquei um tecidinho, aqui eu tô usando o TNT, tá? Pode ser uma camada só ou dobradinho, não tem problema. Lembrando que se for grosso, gente, não pode dobrar, porque senão vai demorar a passar a água, tá? Coloco uma camada desse meu substrato. Assim que eu terminei de colocar essa primeira camada, eu venho agora com a adubação, tá? Eu gosto sempre de fazer dessa forma. Aqui eu vou usar humus de minhoca. Nessa plantinha, eu gosto de usar ou humus de minhoca, terra estercada ou então bocashi. O bocashi é o melhor, sem dúvida, combina com qualquer plantinha. Porém, não é o adubo mais barato, mais acessível. E também, eu sou muito fã do humus de minhoca. Coloco aproximadamente uma colher de humus de minhoca ou de esterco. Misturo bem nessa outra parte do substrato, que vai ficar do meio da minha plantinha. Agora eu vou pegando as mudinhas e vou colocando espaçadas, tá bom? Eu vou colocando elas espaçadas para elas terem espaço para crescer. Então, aqui eu vou usar aquela plantinha inicialmente que estava em um vaso e vou dividi-la de forma a espalhar-se aqui. Então, eu fiz 4 mudinhas, dessas 4, eu estou usando apenas 3. Mexendo aqui com o substrato, aperto bem próximo da onde está a mudinha para ela ficar bem fixada. E vou regar. Olha aqui. Aqui ela tá meio caída, meio tristinha, porque ela ficou um tempo sem estar plantada, né? Vou tirar o que tiver seco, já posso limpar. Rego em abundância. Por que que é importante esperar aí, gente, aquelas 48 horas? Se o tempo estiver frio, se vocês... Frio não, tá, gente? Porque com frio não é legal fazer mudinha dessa planta, tá? Essa planta aqui gosta de calor e o melhor momento é o calor, no sol quente, só não vai deixar a planta no sol quente, certo? Você vai cortar lá as batatinhas e esperar 24 horas a 48 horas.
Você pode morar numa região que é úmida, né? Ou que o calor aí não seja um calorão que essa planta gosta. Então, o que você vai fazer? Você vai esperar para poder ter certeza que secou bem, cicatrizou bem o corte e não apodrecer a plantinha. É só isso. Gente, essazinha aqui que sobrou é pouquinha, né? Para colocar nesse outro vaso aqui. Mas mesmo assim eu vou colocar porque é um vasinho que eu tenho no momento. A adubação pode ser uma vez por mês, já é suficiente, tá bom, gente? Não precisa mais do que isso. A adubação demais mata a planta. Água, você vai regar quando você perceber que o substrato está seco, não lá no fundo, na superfície, tá? Coloca o dedinho, tá? O dedo indicador, faz um furinho e vê se a extremidade dela está seca. Tá? Ela não aguenta ficar muito tempo seca, porque as folhas dela geralmente são grandes. Essa aqui não, essa aqui é pequenininha, de repente você molha, você vai ver até lá no fundo, se tiver sequinho, aí você rega de novo. Mas se for calagem de folhas grandes, largas, se você esperar esse tanto para poder regar novamente, possivelmente as folhas vão sofrer. Então, você pode regar antes um pouquinho, tá? É só não exagerar. Vai dar uma média aí, gente, 2 vezes por semana, tá? Em tempos de calor, porque ela não vai ficar no sol, não é mesmo? A gente não vai deixar ela no sol, a gente vai deixar ela num ambiente bem iluminado, com luzinha filtrada. Pode ficar dentro de casa, pode ser cultivada no jardim, tá bom? E ela simplesmente é uma planta linda, maravilhosa, que tem um crescimento muito bacana e que vale a pena ter aí na sua casa, no seu jardim. Vocês gostaram dessas dicas? Se gostaram, não se esqueça de deixar um like, de escrever no comentário, tá bom? Deixa aí o seu carinho, o seu joinha, porque isso me ajuda a produzir novos vídeos, tá bom? Um beijo para vocês, ficam todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.